Efeito bola de neve. O que é e como evitar? Afinal, o que é o efeito bola de neve? O efeito bola de neve é basicamente uma analogia que pode ser utilizada em situações corriqueiras de nossa vida cotidiana. Se trata basicamente do conceito de jogar uma pequena bola de neve do topo de uma montanha congelada e ela ir crescendo gradativamente até tornar-se algo realmente gigantesco e imparável. Esse efeito nos diz basicamente que uma coisa bem pequena, em muitos casos, pode tornar-se algo muito grande, incontrolável e irreversível. E isso é algo completamente natural para nós quando consideramos que a nossa natureza visa sempre sobreviver, poupar energia e se alimentar. E isso significa que nós temos uma forte tendência de criar alguns hábitos que são bastante preguiçosos em nossa rotina. E isso definitivamente pode nos levar a diversas situações negativas, complexas e extremamente desafiadoras. Exemplos comuns. Aqui vão alguns exemplos comuns onde isso pode acontecer em nosso cotidiano. Quando procrastinamos a organização de algo e a bagunça se acumula. Quando deixamos para pagar alguma conta depois e elas se acumulam e rendem juros, tornando-se uma dívida impossível de ser paga. Quando comemos de maneira desregrada por muito tempo e ficamos acima do peso. Dois programas que podem ilustrar muito bem esse efeito. E eu quero compartilhar o motivo pelo qual eu resolvi escrever esse artigo, e isso também vai te ajudar a entender por que o efeito bola de neve pode ser algo tão grave e perigoso, a ponto de que seja importante uma certa atenção a esse assunto. Recentemente eu estava procurando algo no YouTube para assistir, e eu me deparei com dois programas que me chocaram bastante, pois os dois se tratavam de distúrbios diferentes e o mais incrível é que ambos tinham consequências muito drásticas envolvendo o efeito bola de neve. E o primeiro deles se chamava Acumuladores Compulsivos. Esse programa se trata da história de pessoas que simplesmente possuem distúrbios por acumulação, e uma equipe vai até a casa dessas pessoas para ajudar elas a resolver o problema que foi criado pelo efeito bola de neve, onde, na maioria esmagadora dos casos, é necessário o uso de vários caminhões para remover toneladas de lixo acumulado. E o mais interessante é pensar que tudo isso começa com hábitos simples e de certa forma insignificantes, e que todo aquele lixo não é acumulado de uma vez só, mas sim ao longo de meses ou anos, até que não haja mais nenhum espaço dentro da casa. E essa é uma maneira bem extrema de demonstrar como atitudes pequenas podem se tornar problemas realmente irreversíveis. E o segundo programa se chama Quilos Mortais. Já esse programa se trata sobre distúrbios alimentares, de pessoas que chegaram em níveis tão extremos de obesidade que na maioria dos casos ficam impossibilitados até mesmo de se locomover. E se pensar que esse problema todo foi gerado por um pequeno hábito diário e que todo esse peso foi adquirido ao longo do tempo, se agravando mais e mais, é algo bastante impressionante, pois em alguns casos as pessoas chegavam a pesar 300 quilos. E tudo isso devido a uma simples falta de atenção com a alimentação, algo totalmente gradativo como uma rã colocada em uma panela de água morna e que não percebe a temperatura da água aumentar até ela estar totalmente cozida. E é justamente por isso que devemos tomar tanto cuidado com o efeito bola de neve, pois ele é muitas vezes imperceptível para nós e para os nossos hábitos, mas pode ser absolutamente mortal. Como evitar o efeito bola de neve? Agora que você já sabe o que é e qual a gravidade esse efeito pode ter em nossas vidas, você provavelmente deve estar se perguntando: como evitar o efeito bola de neve sabendo que ele é quase imperceptível? De fato, é muito difícil perceber que isso está acontecendo durante o processo, mas isso não significa que não possamos combater esse tipo de atitude ou até mesmo usá-la ao nosso favor para ter uma vida mais saudável, organizada e de maior qualidade. Então, aqui vão 3 passos para eliminar completamente toda a parte negativa do efeito bola de neve em sua vida e ficar apenas com os benefícios. Dica número 1. Planeje sua rotina. Planejar de maneira eficiente a sua rotina diária, de maneira que ela esteja totalmente alinhada com os seus objetivos, evitará que você crie em sua vida alguns hábitos ociosos, que geralmente se derivam de nossa natureza, ou até mesmo, em alguns casos, hábitos que têm a intenção de nos livrar de algum tipo de frustração.
Faça uma lista de tarefas, com as principais tarefas que você deve realizar no seu dia a dia e selecione para essa lista somente os melhores hábitos que você gostaria de adotar para a sua rotina. Dica número 2. Observe a desorganização. Tire uma parte do seu dia para observar o que está desorganizado em sua vida e então poderá ter uma noção mais clara de como agir antes que o problema se agrave e você possa ter algum tipo de dificuldade de resolvê-lo. E isso vale para todas as áreas de sua vida, mas, caso você queira mais praticidade para executar essa tarefa, as 3 principais áreas em que você deve ficar atento com isso são saúde, relacionamento e vida financeira. Eu falo de maneira mais detalhada sobre elas no meu e-book 10 Passos Simples para Ajustar Sua Vida Rapidamente. E você pode receber ele gratuitamente cadastrando seu e-mail em minha lista. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo. E essa é de fato uma ótima medida protetiva contra o Snowball Effect, ou efeito bola de neve. Dica número 3. Adote medidas minimalistas. Quando eu falo sobre medidas minimalistas com relação a esse assunto, não significa que você precise viver em estado de abstinência e nem abster-se sempre das coisas que você gosta. Porém, a questão é que se livrar do excesso pode ser algo muito benéfico. A maioria esmagadora das situações irreversíveis que acontecem por conta do efeito bola de neve são geradas justamente por conta da nossa mania de não querermos nos desfazer dos excessos. Temos uma tendência de nos apegar nas coisas, e isso pode acarretar no acúmulo massivo de coisas desnecessárias em nossa vida. Então, livre-se do peso e da bagagem em excesso e certamente você evitará com muito mais facilidade os desastres do efeito bola de neve. Fique, faça e use apenas o necessário. O que passar disso é acúmulo e só servirá de bagagem inútil na maioria das situações. E isso serve também para todas as áreas de nossa vida, tanto literal quanto metaforicamente falando. E eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. E caso tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. As minhas redes sociais, junto com o link para o download do e-book, vão estar na descrição. Um forte abraço e até a próxima!